Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Museus e Companhia da ABC Portugal. Sou Gonçalo Cardoso e estarei convosco na próxima hora, junto do nosso convidado de hoje, Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha. Na passada semana tivemos connosco Nuno Prates, da Casa dos Patudos, Museu de Alpiarça. Se não teve a oportunidade de nos acompanhar, poderá fazê-lo através da página oficial do Facebook da ABC Portugal. Museus e Companhia é um programa dedicado aos museus, mas não só. Por isso demos o nome de Museus e Companhia, dedicando-nos também a outros setores do património, como por exemplo os monumentos. É um programa que pretende desmistificar que um museu ou monumento é um local inerte onde apenas se expõem objetos ou se permitem meras visitas aos espaços arquitetónicos de grande valor patrimonial. Convidamos por isso os ouvintes a conhecer os segredos dos bastidores dos guardiões do património e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Semanalmente, teremos aqui em estúdio vários convidados especiais às segundas-feiras, a partir das 13, e depois, aos sábados, pelas 18 horas, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Como referi há pouco, Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha, é o nosso convidado especial de hoje. Ao longo desta hora, vamos conhecer a história e todo o trabalho operado neste magnífico monumento que é património da humanidade. Até já. Olá, boa tarde, Joaquim Ruivo, bem-vindo ao Orem. Há quanto tempo que não te via? É verdade, Gonçalo, boa tarde. Antes de mais, eu não posso deixar de dar os parabéns pela ABC Portugal e a ti por terem aqui um programa dedicado à cultura e especificamente aos museus e às companhias, aos monumentos, mas depois também agradecer o convite, que estou aqui com muito gosto. Muito obrigado, nós é que agradecemos teres aceitado logo de início, logo rapidamente o nosso convite e fizeste uma boa viagem, porque da Batalha agora ao Orem tens aqui um IC9. É verdade, é para aqui, para tomar, eu até me esqueço que agora em 15 minutos coloco-me aqui, até cheguei cedo mais, mas a verdade é que é realmente uma via importantíssima aqui de ligação. E que há para aproveitar para visitar o que está próximo, não é? Porque às vezes esquecemos de visitar o que está próximo, vamos longe, visitamos tudo e aqui ao lado esquecemos. É muito característico, isso até já se passou na minha vida, estou próximo de coisas e só sinto saudade, só sinto vontade de as visitar depois quando saio da proximidade. E isto passa-se muito com os nossos monumentos e com a fruição como os portugueses, e se calhar também com os outros povos, será igual, fruem os seus monumentos e o seu património. E, portanto, Santos da casa não fazem milagres, só vamos deixando para depois. É algo com que temos que lidar e tentar de algum modo, não direi combater, mas fazer um processo de ligação com as comunidades. Exatamente, isso iremos falar mais à frente. Sim. E como é habitual neste programa, antes de falarmos propriamente do museu, ou neste caso do monumento, conhecer um pouco do percurso do nosso convidado, portanto, percurso pessoal e profissional. És natural de Leiria, certo? Leiria, ali numa terrinha da freguesia de Caranguejeira, do Opeia, muito perto, até Santa Catarina de Serra e de Fátima. Sim. E nasci lá e vivo lá, na casa que era dos meus avós. E depois, naturalmente, tirei o curso de História em Coimbra, em 82, acabei em 82, na convicção que seria, como fui e sou, professor. E, portanto, mas depois as minhas relações não só com o associativismo, a participação ativa em termos de associações, Orfeão de Leiria, Amnistia Internacional, Direitos Humanos, e também o Centro de Património, da Extremadura, que nos juntou também. Já vamos falar mais à frente dessa tua ligação ao mundo associativo, que é importantíssimo. Portanto, na vertente de professor, sei que foste colocado um ano aqui em Orem, na escola secundária. É verdade, foi a minha primeira escola onde efetivei. A tua primeira escola onde efetivaste. E onde fui, como costuma dizer, muito feliz. Foi uma escola realmente que marcou pelos colegas, pelos alunos, ainda hoje, no final destes anos todos, talvez mais de quase 40 anos,
40 não, mas 35. Tenho aqui ainda muitos alunos com quem tenho ligação e, portanto, é sinal... Por exemplo, sei de uma que é a Dora Conde, ligada ao teatro, não é? Daqui do Orem. João, e vários alunos. E a Vânia Carvalho, que será a nossa próxima convidada do Museu de Leiria. A Vânia, então, foi uma aluna brilhante e depois mantemos esta relação agora, sendo ela uma coordenadora dos serviços. É muito bom depois encontrar os alunos, não é? E ver que contribuíste para sensibilizar e ensinar para este património. Dá sentido à nossa vida, não é? Exatamente. Quando sentimos que marcamos alguém no nosso trajeto como professores e como pessoa, é evidente. E entretanto, depois foste para a Escola da Batalha. Sim, onde fiz grande parte do meu percurso profissional como professor. E ali perto do Mosteiro da Batalha. Exatamente. Alguma vez te passou pela cabeça, passavas muito próximo do mosteiro, um dia seres diretor daquele mosteiro? Não foi algo que eu tenha procurado, nem nunca pensei que poderia ser. Eu vi isso como um cargo que estava distante não só da minha profissão, apesar de ser professor de História, não distante a esse nível, mas distante do meu percurso profissional e associativo. E, portanto, não imaginei que em determinada altura se proporcionasse, os astros proporcionassem de algum modo o meu serviço ali no mosteiro. E claro, foi uma boa surpresa quando isso concretizou. E a ligação, portanto, enquanto professor de História na Escola Secundária da Batalha, a ligação ao mosteiro, havia visitas frequentes, era possível haver essa ligação? Curiosamente, eu como professor também faço a minha meia-culpa. Vendo agora, estando do lado de cá, não é, como diretor do mosteiro, vejo que as escolas têm que ser incentivadas e motivadas, mesmo as escolas, a Escola da Batalha. E, portanto, eu também depois vejo que nem eu, como professor de História, fui tantas vezes como devia com os meus alunos ver o património que está ali a 400 metros. Sim, porque também às vezes, por causa dos programas e a burocracia, que assim exige. Muito bem. Mas fiz, a esse nível, também tenho alguma tranquilidade de consciência, porque fiz o que pude, até levar ao Museu do Rosas do Leno, ao museu, levava com frequência, convidava o Sr. Travassos. Bom, mas se calhar não tanto como seria desejável. E os alunos da Batalha têm muito orgulho do seu mosteiro? A relação da comunidade com o mosteiro é muito interessante. Na realidade, eles não os visitam tanto, nem o conhecem tanto como à partida poderia parecer, e não falo do geral. Obviamente, há ali muitas pessoas que conhecem muito o mosteiro, basta começar pelo Sr. Travasso e por uma série de personalidades ali da Batalha. Mas depois vemos que a sua fruição do monumento muitas vezes limita-se à missa, às cerimónias religiosas, e há pessoas que vivem ali perto e que eu tive a oportunidade de ver que só ao fim de 30 anos é que tinham voltado a conhecer o mosteiro, a ver os claustros, a subir aos terraços, onde andavam às vezes em miúdos, a passear. Mas a verdade é que depois há uma relação muito evidente de pertença. Este nosso mosteiro, não podem fazer dele o que querem, há sempre essa relação de desconfiança com os serviços centrais, quando se passa alguma coisa que possa de algum modo parecer que está a colocar em risco o património, as pessoas são muito, muito assertivas. E evidentemente que isso é bom. É muito bom. Muito interessante, sempre apreciei essa maneira de ser da comunidade. Vão logo para a frente de batalha. Exatamente. O que é que se passa pelo mosteiro? O que é isto? Os vitrais, os terraços, aquelas ervas que estão a crescer nas fachadas. Isso, mesmo que eu ouça isso todos os dias, e pode criar no início, para quem não está à espera desse tipo de envolvimento, até um certo mal-estar, mas não. Sempre apreciei isso e sempre hei de procurar que isso aconteça no futuro. Em criança, voltando um pouco atrás, sempre gostaste da história e visitavas monumentos, castelos, museus? Sim, isso era o meu sonho de criança, era essa também ideia romântica da história, não é? Dos combatentes, dos castelos, das princesas. Isso é fundamental para estruturar o nosso gosto pela história. A lenda,
É fundamental. Depois há uma determinada altura em que começamos a desmontar e um pouco ir mais ao rigor histórico das coisas. Mas lembro, o meu pai era professor de História, a minha mãe era professora do ensino primário, o meu avô professor de ensino primário. Tinha uma grande biblioteca em casa. Os livros que mais me atraíram eram sobre História, naturalmente. E, portanto, lembro-me de visitas do meu pai, se calhar tinha 4, 5 anitos, 6, porque eu ainda me lembro da antiga número 1. Portanto, a antiga número 1 teria 5 anos, 6, 4, e lembro-me do meu pai me levar ao Mosteiro da Batalha e ao Mosteiro de Alcobaça, a ver os túmulos de Pedro Inês e ao Convento de Cristo. Isso é marcante numa criança. Educar para o património. Claro. E até, aparentemente, na altura, poderemos não nos aperceber da dimensão do que é aquilo, mas fica cá interiormente a fruição do património como algo indelével para o futuro. Por isso é que nós aconselhamos, e tem que ser um projeto que integre, que cative as crianças a visitar o seu património. Exatamente, a importância também dos serviços educativos, portanto, a partir das escolas, vez que pode haver famílias que não têm essa apetência para visitar. E já há casos em que são as próprias crianças que motivam os pais a vir. Já nos aconteceu e temos esse percurso feito. Assim como também vemos que há crianças que educam os pais nos princípios da ecologia, da defesa da natureza, porque aprendem na escola. Também no património se passa isso. Isso é muito bom. E, portanto, isso é um processo que tem que ser naturalmente estruturado para o futuro. Há pouco falaste da tua ligação ao mundo associativo, portanto, foste durante alguns anos, bastantes anos, creio, membro da direção do SEPAI e depois como presidente do Centro de Património da Extremadura, portanto, um centro que agrega vários municípios aqui da região. E onde tivemos a felicidade de nos conhecer e o prazer de nos conhecer e colaborarmos e também de algum modo depois acabaste por suceder nessa presidência do SEPAI. E sim, talvez daí venha a minha ligação depois ao convite para o mosteiro, porque realmente o Centro de Património é uma associação de promoção, defesa e divulgação de património, não é? Regional, partiu de uma boa ideia do professor José Matoso. Sim. E, portanto, numa altura em que realmente, do ponto de vista de conhecimento do património existente em cada concelho, estávamos nos anos 90 ainda muito, muito atrasados a esse nível, e, portanto, este centro veio colmatar, para além de dar unidade a uma região, identidade, temos que ser honestos, não é? Porque na altura também se falava da regionalização, acabava por ir concretamente corresponder às necessidades evidentes de inventariação patrimonial, defesa, divulgação, de âmbito regional. Evidentemente que depois cada concelho acabou por tomar em si conta das suas dinâmicas patrimoniais e o SEPAI, o que acontece com todas as associações, vê-se ali numa situação em que tem que redefinir as suas orientações e estabelecer as orientações. E de algum modo foi-me feito o convite ao SEPAI numa dessas alturas. E, portanto, acabámos por ser um período interessante, riquíssimo, porque nós orientámos depois a nossa vocação e a nossa estratégia para, nomeadamente, a publicação de estudos de âmbito regional. Sim, é uma das grandes marcas do SEPAI, portanto, a publicação de investigações, não é? Ligadas ao património aqui da região. E juntar os investigadores e o conhecimento da região em congressos. E, de algum modo, foi um período também rico, porque relançámos a estratégia do SEPAI, teve bastante visibilidade dentro, que é uma associação de património, obviamente, e de algum modo foi uma sementinha que lançámos para o futuro e que esperemos depois se concretize também noutras dinâmicas. Contigo, continua a concretizar-se, refiniste, coordenaste um congresso de boa memória, a publicação das atas, e depois com os novos presidentes. Acho que o SEPAI tem pernas para andar, ou pelo menos tem terreno fértil para andar. Muito bem. Depois também ligado à Amnistia Internacional. Sim, foste isso realmente da Assembleia, sim. A grande ligação à Amnistia vem através não aos direitos humanos, obviamente, mas a Amnistia vem através da minha mulher, professora em Leiria, que convidou os dirigentes para fazer uma ação e depois, a partir daí, os dirigentes convidaram-nos para formar um grupo. Já tinha sido, uns 10 anos ou 15 anos antes, havia um grupo, depois acabou, e durante 12 anos fizemos uma ação em Leiria, também muito credível, muito convicta, muito honesta, devo dizê-lo, e falo em causa própria da minha mulher, também é professora,
E aí também foram tempos excepcionais de empenhamento na defesa de pessoas que em qualquer parte do mundo estavam presas por consciência, por questões políticas, presas e, em algumas delas, na iminência de serem torturadas e mortas. Mas o nosso trabalho ali na Amnistia de Leiria distinguiu-se pelo trabalho com os ciganos, com as comunidades ciganas. E aí foi algo que até Londres apreciou de uma forma excepcional, porque depois deu-se formação, apoiou-se as comunidades ciganas e a criação da Associação Cigana. Muito bem. Portanto, uma grande batalha, não é? E, portanto, agora vamos entrar no grande mosteiro da batalha. É verdade. Portanto, o mosteiro é que vai fazer nascer a Vila da Batalha, não é? Sim. Portanto, é como o que costuma dizer, o comboio está para o entroncamento, como o mosteiro está para a batalha. Ou... Exatamente. Naquele vale não existia população, portanto havia uma quinta, e portanto, quando após a batalha, obviamente os assessores do rei Dom João I foram pensar no melhor local para o cumprimento da promessa, a construção de uma grande casa de oração, aquele vale tinha a situação ideal. Água, o Rio Lena. Rio Lena e as ribeiras que por ali passavam, um vale fértil, na presunção de que era necessário alimentar uma comunidade que ali vivesse, não é? No mosteiro. Eram necessários terrenos férteis, eram necessários, e também madeira próxima, pedra próxima, portanto, estava ali o local ideal para a construção do mosteiro, como se veio, efetivamente, logo a seguir, a revelar, porque passado 2 anos da Batalha de Aljubarrota, num tempo em que realmente as promessas se cumpriam, o mosteiro inicia-se a construção do mosteiro. E, portanto, as primeiras gentes da batalha, residentes, são os primeiros trabalhadores do mosteiro. Caboqueiros, obviamente, pessoal indiferenciado, carpinteiros de obra e também, obviamente, os canteiros, não é? Começam a surgir. Exatamente. Portanto, para aqui clarificar, portanto, que a batalha de Aljubarrota, portanto, isto, às vezes há estas confusões, não é? E se calhar vocês sentem isso no mosteiro, sobretudo também aos estrangeiros, não é? Porque a batalha de Aljubarrota não foi em Aljubarrota, foi em São Jorge, que pertence a Porto Mós, mas depois tem o mosteiro da batalha em homenagem a Santa Maria da Vitória, na atual Vila da Batalha. O professor Saúl Gomes identificou isso muito bem, porque é que se chama Aljubarrota, no fundo por um cronista francês que acaba por procurar na direção de Lisboa o nome mais próximo é Aljubarrota, mas na verdade se existisse a batalha já como povoação, seria seguramente a batalha da batalha mas, ou da povoação que se chamasse naquela altura ali, obviamente só veio chamar-se batalha após a batalha, mas na realidade estamos ali a 2 quilómetros. E a lenda diz que, não é, que Dom João I, onde caiu a seta que ele atirou, foi ali construído o mosteiro, é o que é de lenda, mas a verdade é que tem a ver com as condições muito específicas daquele local. Abrigado, como já referi, com bastante água, fértil e por aí dentro. Que permite construir Sim. aquele edifício. Imagino que os primeiros habitantes residiriam em casebres de madeira, não é? Como era natural. E com o tempo iam estabilizando a sua vida ali, na convicção, com toda a razão, que aquilo era uma obra para vidas inteiras. Exatamente. Como foi. Basta dizer, eu costumo dizer às vezes aos miúdos em visita de estudo, olha, imagina que tu tens 10 anos, quando o teu pai chega aqui para trabalhar no mosteiro, tu vês a primeira pedra na Capela Mor, e quando fecham a igreja e acaba o portal principal, tu já tens 60 anos de idade. E os miúdos ficam, tanto tempo. Mas não, é muito tempo, mas naquele contexto é uma obra rápida. A verdade é que é sempre financiada por uma dinastia que se quer afirmar, por um rei e por reis seguintes que querem afirmar a sua dimensão de uma dinastia poderosa e, portanto, é um mosteiro que acaba por ser constantemente financiado e as obras são relativamente rápidas. Fala-se, portanto, que o mosteiro está assente... Portanto, estacas... Isso é uma crença, digamos. As crenças, como em Mafra, não é? Sim. Basicamente, há muitos anos já que os especialistas vêm pondo por terra essa tese, porque a estacaria, esse sistema não era utilizado no século XV, primeiro, no século XIV, final do século XIV e XV. Isto foi utilizado em Lisboa após o terremoto, não é? Ou nos terrenos alagadiços, e o que está é assente as colunas até sobre a rocha.
Então a rocha acabou, 4 metros de profundidade, os estudos georradar mostram isso, e portanto não necessita de estacarias. Antes, por contrário, as estacarias precisam de sempre um nível freático a alimentar, a molhar as estacas, porque senão apodrecem, e ali os construtores o que fizeram até foi poços de ressumação, isto é, poços na lateral do monumento para desviar a água do monumento e colocar a água nesses poços. Portanto, quanto mais seco, melhor para o efeito que temos ali da construção do monumento. Muito bem. Então, antes de entrar no monumento, vamos aos nossos passos comerciais. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à conversa com o diretor do Mosteiro da Batalha. Vamos então aqui entrar propriamente no mosteiro. Antes, portanto, Dom João encomenda esta grande obra a um arquiteto, Afonso Domingos. Muito bem. O primeiro arquiteto, Afonso Domingos, que toma conta das obras desde o seu início. Sabemos que em 1387 o estaleiro estava montado e as obras tinham começado. E sabemos também pela documentação que não é direta, mas que de algum modo se pode subentender, que em 1402 Afonso Domingos deve ter falecido e, portanto, sabemos que a partir de 1402 sucede outro mestre, o Goethe, ou Gué. E esse mestre, que durante anos se pensou que vinha talvez da Inglaterra ou de França, mas os últimos estudos, sobretudo estudos com 15 anos, apontam para ser com grande probabilidade de proveniência catalã, portanto, vindo da Catalunha. E tem todo sentido, porque, no fundo, as obras que nós assistimos com o Goethe estão filiadas diretamente nesse grande estaleiro da Europa Central e que, de algum modo, onde as inovações do gótico depois são trazidas para Portugal, para o Mosteiro da Batalha. E essa filiação é, de algum modo, confirmada cada vez mais, portanto, de catalão, mestre Gué. E, realmente, mestre Afonso Domingos faz todo o programa geral do monumento. A igreja, a sacristia, o claustro real e a sala de capítulo. Mas o Gué vem, de algum modo, acaba as obras que estavam iniciadas já do tempo de Afonso Domingos, dá-lhes, como dizer, enfim, de uma forma coloquial, um toque mais moderno, um gótico mais europeu, digamos assim, não tão arcaico, e também é encarregue de novas obras. Uma delas, em 1426, Dom João I encomenda-lhe a construção da Capela de Fundador. Um espaço, um panteão, só para exclusivamente sepultar o rei e a rainha, Dona Filipa, que entretanto já tinha falecido em 1415, nas vésperas da tomada de Ceuta, e todos os seus filhos. E, portanto, essa é uma grande obra, sob o ponto de vista arquitetónico, do Goethe, onde ele realmente traduz todo o seu saber e o seu conhecimento aprendido na Europa Central, mas depois também é um espaço único sob o ponto de vista da função. É o primeiro panteão. Pela primeira vez, uma capela só para sepultar o rei e a rainha e os seus descendentes. Sob o ponto de vista, é uma capela excepcional. O Gué termina a igreja, é da altura do Gué o portal principal, termina o claustro real, elabora um projeto para a sala do capítulo que é único e excepcionalmente, sob o ponto de vista de engenharia, importante na Europa gótica do seu tempo. Aquilo que há mais de 150 anos os construtores, arquitetos procuravam, que era uma capela, uma sala com dimensões enormes, sem pilar central, traduz-se pela primeira vez nesta obra na sala de capítulo. É o Gué que reformula o projeto de Afonso Domingos e consegue realmente... Ela é terminada depois da sua morte, do Goethe, mas é ele o autor daquele projeto. Associado a essa sala, e muitos dos ouvintes conhecerão a lenda, não é? A história. Há pouco estávamos a falar da importância das lendas, não é? Portanto, que até é uma forma de atrair a atenção para o património e essas histórias são muito importantes, não é? Sem dúvida. A sala de capítulos está muito associada a uma narrativa, a uma lenda que Alexandre Herculano, historiador e escritor, acabou por, de algum modo, escrever tão bem. E está tão bem escrita, tão verossímil, que para gerações de portugueses era
aquela passou a ser a verdade histórica. Isto é, Afonso Domingos foi despedido pelo rei, encomendou a obra da Sala de Capítulo a Hugueto, um estrangeiro, que apesar de todo o seu saber não conseguia finalizar o projeto porque o teto, a cúpula, acabava sempre por ruir. E então Dom João I chama de novo, segundo a lenda, a narrativa, de novo o mestre português Afonso Domingos, já no fim da vida, para, com o seu saber, construir e terminar essa grande obra, um desafio de engenharia formidável. E a lenda é essa, que Afonso Domingos é que acabou e morreu lá dentro, mandou tirar os cimbros, os apoios, né, da abóbada, e para provar que ela não caía, ali ficou 3 dias e 3 noites, já envelhecido, doente, acabou por morrer ali. É uma lenda muito interessante. Esta abóbada não caiu nem cairá. Exatamente. Muito e bem. a verdade é que não caiu nem com o terremoto de 1755. Mas na realidade a história é diferente. Foi um projeto do Guy, um projeto inicial de Afonso Domingos. A ideia de um espaço de 20 por 20 metros sem pilar central é do Guy, e o desenho, a engenharia, e é terminada depois da morte do Guy, de acordo com o projeto do Guy. Muito bem. Depois outras fases de construção. E, portanto, ainda é encomendado, Dom João I morre em 1433, é sepultado, passado pouco mais de um ano, no túmulo assim destinado na capela do fundador, onde estão os túmulos já dedicados aos infantes, mas falta o lugar para Dom Duarte, rei sucessor. E a Dom Duarte, naturalmente, também acha, com toda a razão, que é necessário um novo panteão. Para si, uma vez que o panteão inicial do pai já estaria cheio por natureza, com toda a ínclita geração, exato, como ali foi sepultada. E Dom Duarte compra um terreno na cabeceira, portanto, da Capela Mor, e acaba por encomendar a Mestre Gui também a construção do novo panteão. Capelas funerárias. E, na realidade, essas capelas foram sofrendo várias evoluções. Mestre Gui acaba por morrer, portanto, no mesmo ano praticamente que o Dom Duarte. O Dom Duarte só reina 5 anos como rei, porque já reinava antes efetivamente, na prática, mas depois o processo sofre várias vicissitudes e nunca termina. E daí o nome Capelas imperfeitas, mas que são de uma perfeição. Exato. De algum modo é um termo erudito que vem do latim, perfecto significa não acabado. Sob esse ponto de vista, corresponde àquilo que são. Estou-me a recordar o antigo diretor, o amigo Júlio Orfão, uma altura, uma visita que eu estive, ele disse que onde estava a capela com a abóbada mais alta do mundo era na Batalha. Exato. Eram as capelas imperfeitas porque a abóbada é a abóbada celestial, é o céu. Muito bem. É um espaço magnífico, assim como está, e belíssimo, naturalmente. É também um percurso pela arte, pela arquitetura portuguesa, começa por ser o gótico, passa pelo Manuelino. O Manuelino, depois há aquela discussão. Tem um portal magnífico, eu acho que é a obra-prima de Manuelino, começado por Mateus Fernandes, que ali viveu, ali morreu. E depois também a última obra conhecida é uma varanda renascentista de João de Castilho. Portanto, como o nome indica, um arquiteto que veio de Castelo e que por aqui fez obras nos principais monumentos, mosteiros da altura. E, portanto, é também o nosso grande espaço da cultura, porque ali fazemos, se o tempo permite, dezenas e dezenas de espetáculos com uma acústica excepcional e uma ambiência excepcional também. Como já, Gonçalo, tiveste a oportunidade já de assistir e participar com a orquestra da Belém. É fantástico aquele espaço, realmente. Tanto destas fases já falámos e agora na realidade depois há aqui vários mestres que destacam, mas começamos com Afonso Domingos, o Goethe, que marcou realmente panorama, Fernão de Évora, o arquiteto do segundo claustro, o claustro de Afonso V, de meados do século XV, é o primeiro claustro construído em Portugal com piso superior. Portanto, também é uma obra inovadora. Tudo o que se fez ali, isto é bom referir, Gonçalo, e esquecemos disso, tudo o que se fez ali, primeiro, a Batalha foi o grande estaleiro de inovação artística e arquitetónica do país. Certo. Se algum estrangeiro procurasse onde é que está, sob o ponto de vista arquitetónico, a obra mais inovadora, necessariamente tinha que ir ao Mosteiro da Batalha. E durante 150 anos, tudo o que se fez na Batalha
foi novo e inovador do ponto de vista artístico, decorativo, arquitetónico e artístico. Isto tem que ser salientado. Foi um estaleiro que desde o seu início marcou o panorama artístico em Portugal e arquitetónico. E, portanto, todas as obras que nós vemos no percurso por onde hoje passamos são novas e inovadoras no seu tempo, o que é uma coisa excepcional. E a Sala do Capito, do ponto de vista de engenharia, é marcante na Europa do seu tempo. E as Capelas Imperfeitas, com aquele magnífico portal, é também uma obra de excepcional beleza e que tem que ser reafirmada como isso, uma obra-prima do Manuelino. Portanto, um verdadeiro tesouro. Sim, aqui tão perto. Então, portanto, se quisermos visitar, normalmente, portanto, o percurso que o visitante faz entra o portal, o fabuloso portal Exato. Do Mosteiro da Batalha. E é aí que está, do lado esquerdo, se não mudaram, também foi há pouco tempo, também, se compra o bilhete. Muito bem, Gonçalo, permite-me interromper, porque... Não, tudo bem, porque essa entrada, a partir de fevereiro, pode ser feita, mas a bilheteira deixou de estar aí. Porque sempre foi uma grande vontade, evidentemente, tanto no que se refere ao mosteiro de Alcobaça como ao mosteiro da Batalha, retirar as bilheteiras da igreja. E porquê? Porque, no fundo, são locais ativamente ativos do ponto de vista litúrgico. E não é muito simpático estar num evento litúrgico, numa missa, num batizado, e estarmos a receber a um canto da igreja os visitantes para visitar o mosteiro. E, portanto, uma das obras que agora terminou foi a requalificação do circuito de visita. Muito bem, em primeira mão. Muito bem, assim, em primeira mão. Os visitantes agora entram numa porta ao lado do portal principal, certo. Abordam o monumento pelo seu lado monumental, não há inversão de circuito, como em determinada altura se pensou fazer, entrar por trás e sair pela frente. Não, entram pelo lado monumental, com a fachada do mosteiro, mas entram numa porta lateral à porta principal, diretamente para o claustro. E as novas bilheteiras e portarias estão no claustro. E é a partir do claustro que eles depois seguem o seu circuito pela igreja, capela fundadora, invertam e vem o restante monumento. Portanto, aí a loja também vai sair, estava ali a meio entre os dois claustros, vai ficar à saída do circuito principal, certo. No espaço dos antigos bombeiros. Está terminada, só falta fazer as mudanças e por aí adiante. E que era um anseio de dezenas de anos, é que o acesso à capela do fundo, às capelas imperfeitas, dá-se passando por uma praça, não é? Por um largo. E o que é que acontecia? Os funcionários do mosteiro tinham que estar ali quase ao vento, à chuva, ao sol, a receber os turistas e a controlar o espaço. Agora não, há uma nova portaria que está muito bem integrada, onde o funcionário está dignamente a cumprir as suas funções, e quer esteja bom tempo, quer esteja mau tempo. Portanto, está aqui. E já agora que falamos em obras, a oportunidade para dizer que neste momento está a ser montado o estaleiro para uma segunda empreitada, que é a limpeza e tratamento das fachadas interiores dos dois claustros. Os anos marcam muito ali a sua passagem, a poluição, as pedras estão, algumas delas infestadas de líquenes e musgos, necessitam ser tratadas para que daqui a 100 anos não lamentemos o que agora se possa não ter feito de tratamento da pedra. E, portanto, é uma obra importantíssima, também cerca de 600 mil euros, que vai, de algum modo, quando estiver terminada, vai possibilitar ao visitante ver os claustros renovados e limpos e da cor da pedra, tal como ela era no início da construção. Não durará muitos anos. Exatamente, pedra, o calcário. Calcário, branco ou avermelhado pelo óxido de ferro, consoante a patina que ganhou ao longo dos anos. Portanto, são obras, e depois com o PRR, se me permite, Gonçalo, isto é bom também saber. Exatamente. E estes patrimónios são apoiados, estes monumentos são apoiados, são património da humanidade, monumentos nacionais, obviamente não só por isso, mas têm que ser constantemente atualizados e adaptados e cuidar da acessibilidade também. Exatamente. Não é? No âmbito do PRR, Plano de Resiliência e Recuperação, há uma verba destinada não só à requalificação de toda a ala norte
do claustro Dom Afonso V, onde estão os soldados que fazem serviço, onde temos oficinas. E onde funcionou durante muitos anos a escola de cantaria, não é? A escola profissional. Exatamente, onde antes disso os correios, imagine-se. E, portanto, toda essa ala que estava um pouco em algum piso degradada vai ser toda requalificada, dar boas instalações aos soldados que ali fazem o serviço de guarda de honra aos soldados conhecido na sala do capítulo, desde 1921, e portanto, uma boa oficina de vitrais, a biblioteca e o centro de documentação, armazéns e por aí adiante. E vamos também, com essas verbas, requalificar o auditório, que está datado, precisa ser, de algum modo, modernizado, com condições ideais para se fazer eventos. E também vamos tentar que, se calhar, algumas fachadas das capelas imperfeitas sejam limpas e tratadas. Muito bem, boas notícias. São boas notícias para o quer esteja eu como diretor ou não, são boas notícias para todos nós e para o cidadão que usufrui desse património. Exatamente, para usufruir, portanto, o mosteiro está aberto todos os dias ao público. Exato. O ingresso para os nossos... O ingresso é o bilhete que é comum ao Mosteiro do Convento de Cristo e Mosteiro de Alcobaça e Jerónimos, 6 euros, o bilhete normal, mas depois todos os estudantes em visita de escola é gratuito, a partir de 65 anos é metade do preço, 3 euros, estudantes até 18, crianças até 12 anos não pagam, estudantes 3 euros, e temos depois aos domingos todos entrada gratuita para os residentes em Portugal. Portanto, não é por aí que não há justificação para não visitar o património. Pelo menos aos domingos é tudo gratuito. Exatamente, não há desculpas. Nos outros dias também, portanto, a parte da igreja não... A igreja é entrada livre. Entrada livre. E, portanto, irá continuar a ser mesmo na reformação do novo circuito, a igreja é entrada livre. E é assim que deve ser. Já estamos a falar em visitantes, é dos monumentos mais visitados do país. É verdade. É natural que assim seja, não só pela importância do monumento como a importância de uma obra-prima do gótico europeu, não é? A gênese do Manuelino, ali que nasceu Manuelino, mas sobretudo, não posso negar isso, é um monumento muito fácil de visita, porque o circuito é muito linear, é muito atrativo para os grandes grupos de guias, não é? E das empresas turísticas. Porque tanto podemos fazer em 1 hora como em 2 horas, se quisermos. E, portanto, é muito atrativo porque faz linearmente, entra-se na igreja, sai-se e termina-se nas capelas. Mas, por outro lado, não podemos negar, Fátima está aqui perto. É o grande santuário mariano da Igreja Católica e, portanto, Fátima é o grande polo atrativo aqui perto. Um turismo religioso ligado ao turismo cultural. E, portanto, quem faz Fátima, naturalmente, depois no seu percurso para Óbidos ou Nazaré ou Lisboa, faz também o Convento de Cristo e faz também o Mosteiro de Alcobaça, mas Batalha é um local central. E prevê depois Alcobaça também. Sim. É um local central, todos estes monumentos. Ora, Gonçalo, isto leva-me a dizer o seguinte, que em 83 estes 3 monumentos são património da humanidade. Eu acho que nós nem nos apercebemos da importância disto, desta qualificação da Unesco. Em 83, seguramente, num tempo em que estes estatutos não eram fáceis, não eram tão divulgados como agora, era algo mais contido a atribuição desses estatutos. Não havia no mundo, numa região, se considerarmos a Batalha como centro, que num raio de 40 km tivesse 3 monumentos qualificados como património da humanidade. Vê, Gonçalo, a riqueza patrimonial que nós temos na região centro e que só há poucos anos é que está a ser descoberta. Temos de ser honestos. Nós fomos durante anos periferia dos circuitos turísticos. Só realmente um boom de há 10 anos para cá é que nos tornarmos centro dos circuitos turísticos. E também, se vê no número crescente de visitantes que o mosteiro tem tido, teve até 2019, depois com as pandemias. Pela pandemia, já podemos falar isso mais à frente. Exatamente. Mas sim. É algo... E em termos de visitantes, são mais estrangeiros, mais portugueses? Sim. Mais estrangeiros? Sim, mais estrangeiros, nós procuramos inverter um pouco o processo. Inverter não é reduzir os visitantes estrangeiros, é aumentar os visitantes portugueses. Mas, na realidade, temos dos 500 mil que tivemos em 2019, só
na realidade são muitos, só 100 mil eram portugueses. Portanto, temos 25 mil portugueses, 75 de estrangeiros. E quais são as reações do público ao visitar? Bom, é uma coisa excepcional. É algo que às vezes já me comoveu em algumas circunstâncias. Um dos casos que mais marcou foi uma senhora francesa, no meio do claustro real, totalmente em êxtase, a dizer mon Dieu, que beleza, que beleza. E seguramente uma pessoa que era conhecedora de património em França, havia-se pela forma como apreciava património. Mas, isto é interessante, o Mosteiro da Batalha não tem aqueles grandes torres como tem as grandes catedrais. E engana, porque a IC2 está numa cota a meio do monumento, de algum modo parece um monumento acanhado. Uhum. Mas quando o visitante entra no portal, isto pode-se ver todos os dias, e olha para a altura da igreja, fica completamente siderado. Não é das mais altas do gótico, mas é ainda hoje a igreja mais alta em Portugal. É uma coisa espantosa que mostra a dimensão do projeto em 1387. É fantástico, não é? E isso é uma descoberta em descoberta. Passam pelo panteão, capelas, com os túmulos, ficam abismados. A igreja é logo o primeiro confronto com algo maravilhoso. O claustro, basta ver as expressões quando passam da igreja, é uma surpresa excepcional. E depois as capelas imperfeitas no final. É a cereja no topo do bolo. Talvez seja o espaço mais apreciado. As capelas imperfeitas, é um pouco tudo. É um pouco tudo, porque há realmente visitantes que gostam mais da contenção e as capelas imperfeitas são uma coisa fiérica, decorativa. E há visitantes que não gostam tanto porque já acham que é um pouco como William Beckford no final do século XVIII. Não apreciou muito as capelas imperfeitas porque fugia do seu gosto do gótico mais contido, mais puro. Mas claro, naturalmente as capelas é aquilo que se chama a última reação emocional a um monumento que os vai espantando, sala a sala. Há pouco falaste dos terraços, não há muitos anos que se pode visitar os terraços do Mosteiro da Batalha. Na realidade, foi feito um projeto há alguns anos, eu tinha entrado há um ano quando esse projeto foi concluído, de visita aos terraços. E, portanto, há todo um circuito elaborado, devidamente assinalado, com os passadiços em metal, para que não haja realmente qualquer interferência com a defesa do património. Mas esse fim das obras coincidiu com grandes retrações e problemas em termos de pessoal do mosteiro. Ora, uma visita aos terraços exige pelo menos 2 funcionários e um guia, e leva no máximo 12 a 15 pessoas por visita. Isso implica abrir aos terraços a visita, com tempo bom, sobretudo no tempo de primavera e verão, mais 2 funcionários que eu nem tinha de maneira nenhuma. E, portanto, esse projeto de visita regulares faz-se pontualmente quando é possível ser feito e, sobretudo, até convidando as pessoas para determinados contextos de abrir inscrições para visita aos terraços que temos feito aos sábados, com 2 investigadores que andam a estudar as gárgulas e que também mostram os terraços. Exatamente, e há vários estudos sobre as gárgulas do mosteiro. Portanto. As gárgulas é algo extraordinário. Eu acho que sob o ponto de vista da criatividade artística, era o único contexto em que os artistas tinham liberdade criativa. Temos que explicar o que é que são as gárgulas. Sim. Aqui para as gárgulas, no fundo, são esculturas, têm a sua função, não são ali só para meramente decorativas, mas no fundo são aproveitadas para descarga das águas dos pisos superiores. E é pelas gárgulas que as águas são escoadas. E são figuras extraordinárias, porque são figuras míticas, são figuras de difícil interpretação, mas muito os últimos estudos, sobretudo, e são estudos talvez onde isso seja bem especificado, as gárgulas tinham essa função de descarga de água, mas representavam os vícios e as virtudes tal como eram entendidos pelo homem daquele tempo. E, portanto, os monstros que vemos, mulheres temos que o dizer, com o sexo à mostra, estão lá explicitamente, o que nos admira, como é que num monumento daqueles há figuras dessas. Mas, na realidade, são representações dos vícios. A gula, a luxúria, a avareza, a soberba. Todos os vícios medievais, no fundo, estão ali representados, o que é uma coisa extraordinária.
Muito bem. Estamos quase a terminar o nosso programa, mas falando de atividades, há pouco falaste em algumas, em termos de serviço educativo, também tem concertos. Sim. Há algum... Eu salientava o seguinte: uma das minhas preocupações como professor, e sendo professor na Batalha, é que o monumento não era visto, não era visitado pelos estudantes. E essa minha convicção, quando cheguei ao serviço, realmente foi confirmada. Nós estávamos a perder alunos sucessivamente ao longo dos anos. E, portanto, houve necessidade imediatamente, foi um dos primeiros projetos que eu delineei, foi motivar as escolas a vir ver. E eu, como sempre, também estive ligado ao teatro. Acho que o teatro, como uma arte global, encantatória, onde se pode aprender, acabei por convidar um grupo profissional, o Nariz, a fazer visitas encenadas. Esse foi o grande projeto. Um grande sucesso, que, enfim, todos os projetos têm que ser reformulados mais tarde e mais cedo, mas para já esse mantém-se. A pandemia, obviamente, veio criar grandes constrangimentos, mas está de novo a ser renovado. E, portanto, para além do serviço educativo, faço as suas próprias visitas. A Rita Miguel e a Karina vestem-se de visitas encenadas, não é? Visitas encenadas. Que atrai muito. E isso também tem sido, de algum modo, excepcional. E depois temos feito colóquios, congressos, concertos. Eu lembro que em 2019 tivemos 30 concertos naquele. 3 congressos, 2 dos quais internacionais, em parcerias com grandes instituições universitárias, e a preferencial que temos neste momento é com o IEM da Universidade Nova, o Instituto de Estudos Medievais, mas também com outras instituições e outros institutos. Investigação, só lembrar, se tiver só meio minuto, claro, à vontade. Em uma investigação que juntou vários institutos, Instituto de História da Arte da Nova, o Hércules, o Laboratório Hércules, o IPL, os homens da heráldica, os investigadores da heráldica. Foi o projeto da cor na capela do fundador. Nós temos ali os vestígios da policromia, mas tínhamos de ter um estudo aprofundado sobre realmente o que é que estava pintado. E é um estudo que o National Geographic Magazine gostou imenso, e vocês podem ver no site a reconstituição um pouco da cor daqueles túmulos, como na origem. Porque por vezes temos a ideia de que os edifícios eram todos sem cor, mas o gótico era a cor. A ideia que a cor era só dos vitrais, e não. Exatamente. Todas as estátuas eram pintadas, aqueles túmulos estavam todos pintados. É realmente transcendente e interessante. 1 minuto para o sonho que tens para o teu mosteiro, nosso de todos. Bom, o sonho que cada diretor tem é um sonho que é urgente e que está sempre presente na nossa gestão. É a salvaguarda. É o sonho da sustentabilidade. É manter aquele monumento tão bem ou melhor como foi herdado por nós, não é? É dá-lo às novas gerações, potenciá-lo, usufruí-lo. Mas sempre esta ideia, Gonçalo, que bem referiste no início e que está presente na minha estratégia de gestão. Os monumentos não são espaços museológicos fúnebres. Têm que ser vividos, têm que ser dados com emoção às novas gerações. É aí que nós temos o património na mão e a defesa dele nos próximos anos. Muito obrigado, Joaquim Ruivo. Eu é que agradeço, Gonçalo. Foi muito bom o teu testemunho e parabéns. Continua sempre com esse entusiasmo que é muito característico. Um grande abraço museológico, ou neste caso um grande abraço monumental, ou seja, um abraço que se conserva à escala mundial. Caros ouvintes, despedimos por hoje. Vale a pena visitar ou revisitar logo que possam este mosteiro que tanto nos orgulha. Na próxima segunda-feira teremos connosco Vânia Carvalho, coordenadora do tão premiado Museu de Leiria. Já sabem, Museus e Companhia às segundas-feiras a partir das 13, aqui na ABC Portugal 92.3 FM, ou online para todo o mundo através do endereço da abcportugal.pt. Obrigado e até lá.